O câncer morre de medo dessas 6 folhas. Você sabia que algumas folhas simples, que você pode encontrar no seu quintal, que você encontra em qualquer loja, em qualquer mercado, em qualquer armazém, em qualquer lugar que venda produtos naturais, podem ajudar a prevenir e a combater o câncer? Isso acontece porque essas folhas têm substâncias ativas com efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, antitumorais e capazes de induzir a morte celular programada, a apoptose em células cancerígenas doentes. E hoje, nessa rápida live, eu vou te mostrar as 6 folhas que o câncer tem medo de encontrar. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Me chamo João Migovski, doutor João, médico, e nesse canal eu te mostro como cuidar da sua saúde de forma natural. Lembrando, pessoal, que eu não estou falando aqui para você, caso você tenha câncer, para que você interrompa o seu tratamento tradicional, o quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, qualquer que seja o tratamento, não estou falando para você interromper e iniciar o tratamento com essas folhas. Não é isso que eu estou te falando, ok? Me conta aí no chat, me conta nos comentários de que parte do mundo você me assiste e qual é a sua história com câncer. Eu estou em Londres, na Inglaterra, nesse lugar lindo aqui, e para quem falou que Londres só fazia chuva e ficava nublado, acabou se enganando, porque desde que eu cheguei aqui é sol o dia inteiro. Não sei se eu que trouxe o sol aqui. E a minha história com câncer, ela foi uma história muito próxima. Minha mãe teve câncer, uma doença chamada linfoma de Hodgkin, que é um câncer do sistema linfático. Ela quase morreu, ela ficou muito grave, precisou fazer quimioterapia, precisou fazer transfusão de sangue, transfusão de plaquetas, ficou muitos dias internada, precisou fazer drenagem do líquido pleural, onde ela tirava mais de 2 litros de líquido do pulmão. Então foi um momento muito difícil, mas graças a Deus, graças aos médicos, graças a toda a equipe do Hospital dos Servidores, hoje e eu atribuo essa cura e a recuperação muito boa dela, por mais que fosse um câncer já em estágio extremamente avançado, atribuo primeiro ao tratamento que ela fez, a quimioterapia, claro, mas o tratamento que foi feito paralelamente à quimioterapia também foi fundamental para o desfecho positivo. Então, além da quimioterapia, o que a minha mãe tomou? E essa decisão foi tomada, obviamente, levando em consideração os medicamentos que ela utilizava. Então, essa estratégia, de forma alguma, se aplica universalmente. Então, cada caso é um caso e que precisa ser avaliado. No caso da minha mãe, em função da doença, em função dos medicamentos que ela estava tomando para a quimioterapia, a nossa opção foi utilizar a curcumina com a piperina, vitaminas, né, a vitamina D principalmente, que é fundamental, e também nós utilizamos a cannabis medicinal para o controle dos sinais e sintomas e também para o combate da doença como um todo. Então, pessoal, como é a sua experiência com o câncer? Me conta no chat, me conta nos comentários. E a nossa primeira folha, que é muito conhecida, eu não estou com a folha aqui, mas eu estou com uma lata do suco dessa folha, que é a folha de graviola. A graviola, ela contém acetogeninas anonáceas, que são substâncias com forte ação citotóxica seletiva. O que é isso, doutor João? É uma ação que tem uma boa seletividade para atuar contra células cancerígenas. Por quê? Essas acetogeninas anonáceas inibem uma enzima chamada NAD-H-ubiquinona óxido redutase. Ou seja, ela bloqueia a produção de energia nas células cancerígenas. Além disso, essas acetogeninas também induzem a morte celular programada, a apoptose, sem danificar células saudáveis. Você pode fazer um chá da folha de graviola, ferver 10 folhas em 1 litro de água e tomar 2 xícaras por dia. Lembrando, isso aqui não é a substituição para o seu tratamento tradicional do câncer,
ok? Não estou falando para ninguém aqui interromper quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Não é isso que eu estou fazendo. Não quero que ninguém me interprete de forma equivocada, ok? E, além disso, se você estiver utilizando medicamentos para o câncer, é interessante você pesquisar sobre as possíveis interações medicamentosas. Combinado? Segunda folha, pessoal, folha de mamão. O mamão e a folha do mamão são ricos em compostos como licopeno, isoflavonas e também numa enzima chamada papaina. Todas essas três substâncias, o licopeno, a papaina e as isoflavonas, têm atividade anti-inflamatória e antitumoral, porque elas estimulam a atividade das células NK, as células natural killer, ou seja, as matadoras naturais, que destroem células cancerígenas. Essas substâncias também ajudam a melhorar a digestão de proteínas e a reduzir a carga tóxica do organismo. Por isso, a infusão com folhas de mamão picada, né, o chá de folhas de mamão, também pode ser um aliado aí no combate ao câncer. Vou repetir novamente que não é substituto da terapia tradicional. Isso aqui são outras estratégias que nós podemos utilizar de forma paralela ao tratamento usual. Combinado? Terceira folha. Folha de orégano. O orégano ele é rico em carvacrol e timol. E essas duas substâncias atuam inibindo vias de sinalização como a P13K, AKT e a NF-κB. Não precisa saber do que precisa, né? Não precisa saber o que isso significa, mas o que você precisa entender é que essas vias de sinalização estão envolvidas na proliferação celular descontrolada. Porque o câncer, na maior parte das vezes, ele é uma mutação genética que vai se perpetuando e criando mais células com mutações genéticas. E essas células acabam consumindo muito do seu corpo, utilizando muitos dos recursos e prejudicando as suas funções essenciais. Por isso, quando a gente bloqueia, quando a gente desestimula essas vias de sinalização envolvidas na proliferação celular descontrolada, nós, de certa forma, estamos contribuindo para combater a evolução do câncer. A folha de orégano pode ajudar a induzir a apoptose e o que é interessante, ela inibe a angiogênese. A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos que alimentariam os tumores, porque o tumor ele é como um órgão, como um novo tecido que precisa de oxigênio, que precisa de nutrientes, que precisa de sangue. E aí, se nós temos algo que desestimula a formação de novos vasos sanguíneos, nós, de certa forma, estamos também contribuindo para que esse tumor não seja mais alimentado. Porque se não tem sangue, se não tem vaso sanguíneo, não há suprimento, não há nutrição para esse tumor. E isso é interessante para o controle da doença. Então você também pode fazer aí um chá de orégano para ajudar. Quarta folha, folha de hortelã. Ela tem mentol e ácido rosmarínico, assim como o alecrim. E tanto o mentol quanto o ácido rosmarínico reduzem a produção de citocinas inflamatórias como a interleucina 6 e o TNF-alfa. Essas substâncias, o mentol e o ácido rosmarínico, reduzem o estresse oxidativo, um dos principais gatilhos para mutações celulares que geram o câncer. Então, folha de hortelã, o alecrim, é uma boa opção para você também. Estresse oxidativo. O que gera estresse oxidativo? Hábitos ruins. Então, se você come mal, isso gera estresse oxidativo. Se você é muito estressado, estresse oxidativo. Se você dorme mal, estresse oxidativo. Se você é sedentário, estresse oxidativo. Se você está acima do peso, estresse oxidativo. E aí vai juntando essas diversas causas de estresse oxidativo até o momento em que ocorre uma mutação e essa mutação se descontrola, se multiplica e aí nasce o câncer. Quinta folha, folha de amora. Muita gente fala da folha de amora para o controle do diabetes e ela tem sim uma ação antidiabética, mas ela também tem a quercetina, ela tem antocianinas, ela tem ácido elágico, antioxidantes que bloqueiam o DNA das células doentes, impedindo a multiplicação desordenada. Mais do que isso, os polifenóis contidos nas folhas da amora também inibem enzimas ligadas à progressão do câncer de mama
próstata e cólon. Então, o chá de folha de amora pode ser uma boa opção para você também. E por último, nosso sexto chá. Lembrando, pessoal, que o câncer é uma doença que, na maior parte dos casos, está relacionada aos seus hábitos, aos seus comportamentos, ao seu estilo de vida. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, de estômago, tudo isso está relacionado muito fortemente aos seus hábitos. Por isso que eu sempre recomendo a leitura do meu livro, O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. O link está na descrição do vídeo, o link está nos comentários fixados. Tem versão física por R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro e versão digital R$ 39,90. Lembrando que se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, assumo aqui o compromisso público de reembolsar integralmente o valor investido, caso você não goste. Bom, versão física, versão digital, link na descrição e link nos comentários fixados. Sexta folha, que já falamos aqui sobre ela em outras ocasiões. Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal, tá me ouvindo aqui? Ou travou? Acho que agora voltou. Vou finalizar aqui. Nossa última folha, ela tem uma substância chamada eugenol, da mesma forma que o cravo da Índia. E o eugenol, ele tem ação antimutagênica, que bloqueia alterações genéticas induzidas por radicais livres. O eugenol também age inibindo a expressão da COX-2, ciclooxinase 2, uma enzima ligada também ao crescimento tumoral e à inflamação crônica. Tanto que vários anti-inflamatórios, aliás, os anti-inflamatórios de modo geral, eles atuam na COX-1 e na COX-2. Essa folha, que contém o eugenol, assim como o cravo da Índia, é a folha de louro. Quem não tem a folha de louro em casa? Todo mundo. E a folha de louro também ajuda a controlar a pressão, controlar o diabetes, controlar o colesterol, controlar a inflamação, o estresse oxidativo. Então, o chá da folha de louro pode ser um grande aliado para a sua saúde. Lembrando, pessoal, mais uma vez, nenhuma folha, nenhum chá substitui o tratamento médico. Elas devem ser utilizadas como uma parte de uma estratégia de prevenção, apoio ao tratamento e sempre associadas a um estilo de vida saudável. Não adianta você com suas folhas se você não cuida da sua saúde, se você se alimenta mal, se você dorme mal, se você se estressa, se você bebe, se você fuma, se você é sedentário, se você está acima do peso, não adianta. E aquilo, se a gente simplificar bem, o câncer ele tem medo do que é natural, principalmente se for usado com consciência e regularidade. Incorporar essas 6 folhas na sua rotina podem trazer efeitos anticâncer, ação e proteger as suas células, fortalecendo a sua imunidade e te dando mais saúde e qualidade de vida. Compartilhe esse vídeo, pessoal, com quem você ama. Dê uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Onde falamos sobre folhas que o câncer morre de medo. Dá uma nota, curte esse vídeo, compartilha esse conteúdo. Se você não tiver inscrito no canal, se você tiver caído de paraquedas hoje nessa live, aproveita para apertar, clicar na palavra inscrever-se, ativar as notificações para ficar sempre por dentro aqui dos nossos conteúdos. E vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Abraço para o meu amigo Yalbert Duque, da Venezuela, Francisca Araújo, Núbia Kemel, de Santarém, Gilvanete Cavalcante Almeida, Efigênia Silva, Cel Carvalho, Tânia Prudente, do Rio, Joelina Silva, do interior de São Paulo, Mônica Brasileira, Canal Sandra, abraço para Juberlândia Mendes, de Bertioga, Lourival Lunques, de Carazinho, Rosilda, do Tocantins, Elvira Pereira Reinaldo, Adriana Santos, de Campina Grande. Abraço para o Alexandre Tarnavski, de Jesus de Salvador, Carmen Amélia de Niterói, Azevedo, Silvana da Batista. Pessoal, deixo aqui um recado também, uma mensagem positiva para todo mundo que está com câncer na família, que está passando por uma situação como essa. É difícil, não é fácil,
é doloroso para todo mundo, principalmente para a pessoa que está com a doença, mas, na maior parte dos casos, tem tratamento. Na maior parte dos casos, a pessoa vai ficar bem. É claro que, em alguns casos, infelizmente, as opções ficam escassas. Mas eu deixo aí a minha mensagem positiva, deixo aí o meu carinho, o meu abraço para todo mundo que esteja passando por um momento difícil, tá bom? E tenham fé que dias melhores virão. Abraço para Josetânia Costa de Salvador, Margarina Nunes de Tramandaí. Abraço para Maria José Pimenta, Antônia Rota Damasceno, Maria Zilma de BH, a Juberlândia aqui falando, ó, fui curada de um câncer de mama agressivo em 2019. Legal. Abraço para Fred Ioneide Barros de Aracaju, Lourdes Oliveira, Eliane Pereira. Bom dia. Tem uma conhecida que ficou curada com a ajuda do gel de babosa com conhaque. Fez também o tratamento tradicional. Mariana, Minas Gerais. Pessoal, é isso. Além do tratamento tradicional, essas alternativas são interessantes. Agora, não troque o tratamento tradicional por elas, porque senão a chance de dar problema é grande, ok? Abraço para Meire Souza, abraço para Delurdes Esteves, Edna Maria Gomes, abraço para Ediana Silva da Souza, Francisco da Costa Gonçalves, Yuri de Oliveira, Elizabeth Souza Almeida, Eliane Domingues, Jaque Macedo, Vera Emília, Hilda Carneiro, Fátima Lopes, Lucimara, Ana Paula dos Santos, Leila Matos, Lourdes Oliveira, Maria Zilma, Ana Selma Aragão, a Tânia Prudente falando aqui, teria que tomar todas elas ou pode escolher? Seria possível tomar em cápsulas? Tânia, se você não está tomando nenhum remédio, não tem problema tomar. Agora, se você está tomando algum remédio, tem que pesquisar as interações medicamentosas e ver se essas folhas têm alguma interação negativa com as medicações em uso, tá bom? Abraço para minha madrinha, Márcia Aleixo. Beijo, madrinha! Abraço para Maria Zenilda, para o meu querido Felipe Alves da Silva, o Felipe Surdo. Quem mais que está com a gente aqui? Tânia Prudente, Silvânia Leite Pontes, Luciana Batista, Ana Paula dos Santos, Severino Cavalcante, a Fátima perguntando se vai ficar salva a live. Fica salva sim, para assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Abraço para Pleinurce Batista Macedo, Gisele Egito, Geneide Gonçalves, Lourdes Friedrich de Curitiba, Lucimara, Laura Vicuna Pereira. Abraço para Lourdes Oliveira, Francisca Araújo, Gisele Rodrigues, Rosiane Mussauer de Lima, Leila Matos. Abraço para Miriam Albuquerque, aqui a Pleinurce Batista falando, ó, que tirou um tumor faz 7 meses na parte frontal da cabeça, acima da sobrancelha, tá curada. Que bom, Pleinurce. Ótimo saber disso. Abraço para Miriam Albuquerque, Isabel Soares Regis de Sertãozinho e para Tânia Prudente e Severino Cavalcante, que eu já tinha mandado. Pessoal, obrigado aí, dona Ionei, pelo carinho. Doutor, que Deus, Jesus, Maria, o Divino Espírito Santo abençoe e ilumine cada vez mais o Senhor e todos os familiares e a todos nós também. Amém, Ioneide. Obrigado. Abraço aí para o Ezequiel e para a Sônia. Pessoal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ok? Ativa as notificações. A Núbia perguntando se podemos tomar o óleo da graviola. Núbia, depende. Está tomando algum remédio? Se não está tomando nenhum remédio, não vejo problema. Agora, o óleo, muitas vezes, é muito concentrado. Então, tem que tomar cuidado. Qual é o fornecedor desse óleo? É de confiança? Como esse óleo é extraído? Então, são vários fatores que precisam ser avaliados. Abraço aí para Maria Lima, Eliane Coelho, Adão Afonso. Ó, continua comigo, não se vá e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre alimentos que também vão te ajudar a se prevenir dessa doença tão temida. Até daqui a pouco.